Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 32, na nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o livro de Êxodo, dos capítulos 7 ao 9. Vamos à leitura? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8, segunda praga, ãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs,
sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Diga-me-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra chorou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9, quinta praga, peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva.
porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Sexta praga, úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões,
tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.